Eu acho que o papel apostólico é proteger o fundamento da igreja. Porque quando se levanta um ensino que para mim não é correto, e eu quero abrir um parênteses bem grande aqui com relação a isso, porque eu não estou combatendo aqui pessoas, amém? Mas eu preciso trazer o que a Bíblia de fato diz a respeito disso. Porque os 5 ministérios foram algo liberado pelo Espírito e manifesto então aos homens, para que a igreja ela fosse edificada de uma maneira completa, amém? Os 5 ministérios foi a forma que Deus escolheu para que a igreja fosse edificada de uma maneira completa. Então, quando se combate um tipo de funcionamento e quando se combate um tipo de porção do Espírito, isso para mim se torna prejudicial o andamento e a edificação da própria igreja. E quando torna prejudicial o andamento e a edificação da própria igreja, eu preciso me preocupar. Então eu preciso analisar de fato a Bíblia com relação a isso. E eu vim de uma geração, irmãos, que ama a Bíblia, amém? Eu vim de uma geração, eu gosto muito do Chu, tem cultos que eu também rolo, quero andar de ponta cabeça, quero, né? E extravasar na presença do Senhor. Mas eu entendo que se nós não estivermos dentro de uma clareza de Deus, se não estivermos sobre um fundamento sólido acerca das nossas movimentações, isso é só barulho. Então a gente precisa ter uma consciência clara sobre aquilo que o Senhor realmente predeterminou como igreja, porque nós não estamos aqui por acaso. Existe uma missão de Deus para cada um de nós, e existe uma missão de Deus para aquilo que Ele chama de igreja. E essa missão de Deus, ela só vai funcionar de uma maneira plena se tivermos uma consciência clara das Escrituras. Hoje eu estava conversando com relação ao Júnior, e nós estávamos falando que quando Deus ele fez a humanidade, hoje de manhã eu falei um pouco a respeito disso. Uma questão que foi notória para mim é que quando o homem passou a ter vida, ele passou a ter uma vida consciente. Então Deus transfere a sua consciência ao homem, e o homem passa a ser alma vivente. Então a consciência que o homem tinha, ela foi liberada através do Espírito, e ela foi dada por Deus, e o homem passou a ser um ser consciente. E a questão é, até hoje, a consciência que nós temos acerca das coisas. Eu já comecei bem, né? Aleluia. Eu falei de manhã que eu ia dar uma amenizada, né? Pegar mais leve, mas não vou. Amém? A gente terminou o culto de manhã, veio uma pessoa para mim e falou assim: pastor, foi uma benção, mas eu estou saindo tonta. Eu falei: pois é, eu nasci tonto, né? Então, bem-vindo ao clube, glória a Deus. Mas quando a gente começa a analisar as Escrituras acerca disso, muita coisa vai para o lugar, né? E isso é interessante. Então a gente vai fazer uma imersão hoje nas Escrituras, para entendermos o funcionamento apostólico. Eu espero que dê tempo de a gente falar tudo, né? E entendermos como Deus ele projetou a sua igreja. O que Deus fez para que a igreja seja igreja, e qual é o sentido disso? A partir daí, irmãos, a gente vai trazer uma consciência missional um pouco mais bíblica, porque eu lido com essas áreas, né? E eu vou começar aqui só abrindo um pensamento para a gente entrar nas Escrituras. Mas o que eu entendo? Durante muito tempo as missões elas saíram da vida da igreja, e surgiram as agências porque a igreja ela parou de pensar sobre missões. Então de alguma forma Deus quis enviar os seus, e então se formaram as agências. Só que para mim a agência nunca foi responsável pelo envio. O envio bíblico deveria acontecer pela igreja. E a gente vai ver esse contexto. Por quê? Uma coisa que eu quero que você entenda aqui, para abrir esse pensamento, é o seguinte: aonde nos 5 ministérios existe a palavra missionário. Se os 5 ministérios foram dados pelo Espírito para a edificação da igreja, se houvesse importância de fato no destaque disso, obviamente estaria nos 5 ministérios. Você concorda comigo? Mas não está. Não existe a palavra missionário na porção que o Espírito derrama para que a igreja seja edificada. Mas existe a movimentação, e é isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque nós estamos em um tempo que nós ainda ordenamos missionários. E eu particularmente
Eu fico pensando, como que a gente vai ordenar uma pessoa que não existe uma porção do Espírito para o seu funcionamento? E é o que a gente vai ver. Não pode ter missionário? Pode, mas nós vamos colocar um missionário no seu devido lugar. E entendemos que tipo de movimentação, de fato, Deus preparou para que o missionário funcione. A maioria das frustrações que nós temos em campo, meu irmão, de pessoas que se dizem missionários, são porque não tem Bíblia suficiente para ir às nações. Eu sei que eu estou pegando pesado, mas a minha intenção é essa mesmo, para que a gente fundamente essa ação, amém? Então vamos lá, abra comigo em Atos 1. Vou tirar uma água daqui, tem bastante água. Eu vou começar em Atos 1, versículo 3. A palavra diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não sai de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ok, agora vai no versículo 15. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 homens, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, da língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhemos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia de Jesus foi elevado entre as alturas. É preciso que um deles seja conosco, o testemunho de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 homens é escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e assim foi acrescentado aos 11 apóstolos. Até aí a gente vai começar a construção aqui. Primeiro ponto interessante acerca da movimentação que você precisa entender, e que eu acho muito legal a gente observar essas questões. A primeira coisa que eu preciso notar aqui é que Jesus, quando veio ao mundo, Jesus, quando veio à terra, Jesus, quando viveu entre nós em carne, Jesus não saiu abrindo igreja. Parece uma coisa que às vezes a gente não nota, para trazer a humanidade de volta à natureza que ela deveria ter antes da igreja ser igreja. Então, o grande esforço de Jesus foi que as pessoas vivessem debaixo de uma nova natureza a partir do que ele era. Por isso que o ministério de Jesus começou aos 30 anos de idade. Em 3 anos, ele fez tudo o que ele deveria fazer. A palavra diz que ele começou o seu ministério
Aos 30 anos de idade. Por quê? Até os 30 ele foi o que ele deveria ser, para fazer o que ele deveria fazer. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós entendemos que antes de qualquer prática, ele primeiro manifestou aquilo que ele deveria ser na presença do Pai. Porque é mais importante eu entender que antes do trabalho precisa ter alguém debaixo de uma nova natureza. E Jesus, na sua vida, ele estava nos ensinando que não adianta a gente focar em serviço da igreja sem antes termos a natureza de Cristo. Amém? E Jesus, ele entra no cumprimento. Por quê? E é interessante que a ação do Espírito, ela aconteceu depois da morte de Cristo, provando exatamente isso. A humanidade precisava morrer e ressuscitar em Cristo para que o Espírito viesse. E aí eu começo a notar aqui, por quê? Porque Jesus, ele chega aos discípulos depois da sua ressurreição. Agora, Jesus estava debaixo de uma nova natureza. Por quê? Porque a humanidade morreu e renasceu em Cristo. Então ele vem aos seus discípulos, o que torna muito interessante, porque a partir daí, nós estamos no nosso tempo. A partir daí, a gente começa a observar que isso tem a ver com o tempo que nós vivemos, porque foi depois da ressurreição. E ele vai procurar os discípulos que eram seus apóstolos, e ele dá uma ordem para eles, porque até então, esses homens ainda não eram morada do Espírito. E ele começa a dizer o seguinte, que era para eles esperar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. Então o que eu entendo aqui? Havia discípulos, e entre os discípulos ele separou os apóstolos. Perfeito? Até aí tudo bem? Depois você vê nas escrituras, houve uma separação entre a questão dos discípulos e a questão dos apóstolos. Perfeito. Mas ele dá uma ordem clara, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, até que vocês recebam poder. Por quê? Porque agora o testemunho, ele tem a ver com aquilo que o Espírito libera para que aconteça o testemunho. Então eles não iam simplesmente falar, eles iam falar através de uma atuação do Espírito. Amém? E a ordem foi clara, a ordem de Jesus é: vão, permaneçam, esperem até que sejam revestidos. Pedro, ele não compreendeu a ordenança de Cristo. E às vezes a nossa dificuldade é seguir exatamente as direções claras de Jesus, e a gente começa a acrescentar um monte de coisa que ele não disse. E foi exatamente isso que Pedro, ele começou a fazer. E ele começa a falar, olha, e é interessante que ele usa até a palavra, porque essa citação, fique deserto seu lugar, está escrito em Salmo 109, versículo 8. Então Pedro, ele vai lá na escritura, ele vai lá na Torá, e ele puxa um versículo para fundamentar uma ação que Jesus não disse para que ele fizesse. Então só ter uma palavra não basta, porque a palavra, sem um direcionamento claro, e sem uma ação do Espírito, isso vai fazer com que eu traga a palavra para um tempo errado. Você repara isso, que a pergunta deles aqui para Jesus não era acerca daquilo que Jesus estava falando, era? Quando eles perguntam para Jesus, Jesus, é agora que você vai governar sobre Israel? Versículo 6, então estavam reunidos e lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus não estava falando de Israel, ele estava? Não, ele estava falando que agora ele cumpriu o que ele tinha para cumprir, e agora eles precisavam entrar em um lugar onde o Espírito ia vir até eles, e eles seriam moradas do Espírito, onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Mas parece que eles estão completamente desligados, desconectados daquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. E Jesus, ele dá uma pegada nesse povo, ele fala o seguinte, olha, não cabe a vocês discernir esses tempos. E ele volta no assunto daquilo que ele queria liberar, para que eles compreendessem que era o derramamento do Espírito sobre toda a carne, porque isso tinha a ver, isso estava no time de Deus naquele momento, mas eles estavam com o foco em outro lugar, completamente fora daquilo que Deus de fato estava fazendo. E aí Jesus, mesmo voltando ao assunto, eles não perceberam que eles estavam fora de um cumprimento de um tempo. Aí o que eles fazem? Pedro, ele se levanta, ele pega as escrituras,
mas sem uma ordenança de Cristo. Por quê? Porque agora, irmãos, Deus ele não estava mais falando na boca dos profetas, Ele estava falando na boca do seu Filho. Ele estava falando através do seu Filho. E o cumprimento estava naquilo que Jesus estava fazendo. E eles não perceberam isso. Porque quando você tem dificuldade de perceber o verbo vivo, você vai procurar uma palavra morta. E a pior coisa do planeta é quando você desliga a palavra da ação do próprio Deus e você começa a trazer a palavra para aquilo que você gostaria que Deus fizesse. Isso é um aviso para nós. Quando eu olho para a Escritura, eu fico pensando com relação a isso. Por quê? Não basta eu só buscar uma palavra, eu preciso buscar a ação de Deus na palavra. Porque Cristo foi exatamente isso, Ele foi a ação de Deus na própria palavra. E isso é o verbo vivo. Por isso que nós somos chamados para ser cartas vivas. Ou seja, Ele quer que a gente entenda que há um funcionamento através da vida que Ele ofereceu para nós. E Pedro, ele pega Salmo 109 e ele começa a trazer uma ordenança em cima de algo que Jesus não falou. E aí ele começa a colocar um contexto que eu não vejo nas Escrituras Jesus falando. E ele diz, olha, vamos trazer agora, nesse momento, a palavra, mas a ordenança de Jesus não foi essa. A ordenança de Jesus, vocês vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejam revestidos. Não era para ter atitude. E eles tinham dificuldade, por quê? Porque a graça ela faz isso, você não precisa fazer nada, você só precisa esperar o tempo de visitação de Deus. E é o que ele estava dizendo, olha, agora você não vai precisar fazer nada, agora é momento de cumprimento, é só você parar o que você está fazendo. Que a movimentação de Deus, ela vai vir até você, e a partir daí Ele vai se movimentar a partir de você. Era o que Jesus estava tentando falar para esses cabeção. Mas eles eram apóstolos, mas mesmo um apostolado sem uma direção clara de Deus, ele pode cometer seus erros. Porque patente não garante nada, o que vai garantir é uma vida no Espírito. É uma vida em Cristo. Aí Pedro ele fala, olha, vamos agora trazer as Escrituras aqui e vamos escolher alguém que fosse testemunha ocular de Cristo, que vivenciou tudo aquilo que Cristo fez, para que essa pessoa substitua Judas, e para que outro apóstolo seja levantado do seu lugar. E aí muitos defendem uma teoria, que os apóstolos deveriam ser 12, porque quando a gente olha para Israel, o governo era estabelecido em cima de 12 anciões, então o número 12 era importante, por isso que Jesus levantou 12 discípulos, eu acho incrível, irmãos, quando alguém defende uma teoria dessa, e não percebe que isso já é quebrado com a própria Bíblia. Por quê? Porque se Matias foi levantado e Judas era discípulo, já são 13. A palavra diz que Jesus também era apóstolo, são 14. Mais tarde, Paulo foi levantado, são 15. Como que só tem 12 apóstolos? Paulo foi levantado por quem? Você entende isso, irmãos? Paulo foi testemunha ocular de Jesus? Paulo viu todos os feitos de Jesus? Paulo não viu todos os feitos de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, e a palavra diz que ele viu uma luz e ficou cego. A palavra não diz que ele viu, apesar que depois, mais tarde, alguns defendem que Paulo viu. Mas Paulo viu Jesus através de uma ação, para mim, do Espírito. E o que eu entendo? Eu entendo que Paulo foi levantado, nascido e fora de tempo, pelo Espírito para ser apóstolo. Então isso é um sinal de continuidade pelo Espírito, que Deus ainda levanta apóstolos hoje. Amém? E aí eles escolhem Matias. Agora, quando há uma escolha sem a ação de Deus, é um problema sério. Por quê? Porque tudo que acontece demonstra que não há continuidade em Deus. Deus não considera a escolha, parece que Deus não continua a partir da escolha, melhor dizendo. Ou seja, eles escolheram Matias. Aonde nas Escrituras a gente vê mais citação de Matias? Não tem. Agora, é interessante, mas ele foi levantado como apóstolo, ele foi, mas a ordenança qual era? Não faz nada, vai para Jerusalém, espera vir um revestimento do alto. Então, o que acontece? Matias, ele foi uma escolha humana e não uma escolha de Deus.
E isso já é um aviso, porque Jesus, quando ele veio para estabelecer a igreja, primeiro ele separou discípulos. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, que é importante a gente entender. Não foi por acaso isso, porque o ensino, ele pode acontecer de longe. Quando você vai aprender alguma coisa, você pode ir no YouTube, você vai ver o estudo de alguém, ele pode acontecer de longe, mas discipulado precisa ser de perto. Por isso que Jesus, quando foi fazer discípulos, ele falou: olha, lá que você está fazendo, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ou seja, Jesus estava dizendo: agora você vai andar perto de mim para ser discipulado. E isso é importante que a igreja entenda. Por quê? Porque não adianta você querer se alimentar de internet, isso não é discipulado. Isso é apenas um estudo. Isso não vai ajudar a você a se formar em Deus. O que vai ajudar você a realmente ter características de Cristo é a convivência com os irmãos, é o discipulado de perto, é a vida a partir da igreja. Não há missão da igreja sem a vida da igreja. Eu posso falar, sou de fora, eu não acredito em uma geração que não ouve o seu pastor. Ouve todo mundo que está em destaque, mas não ouve aquele que o conhece. Porque é muito mais fácil você querer aprender de alguém que não te conhece, porque não é necessário que você morra. Porque ninguém vai tocar na sua ferida, ninguém vai ver aquilo que você é. Mas quando há um discipulado de perto, isso não ocorre. Então há uma importância. Jesus, para formar um discipulado, ele trouxe as pessoas para perto dele, para poder ensinar, para conhecer o cotidiano, para que as pessoas vissem a reação que ele tinha acerca das coisas, para que as pessoas entendessem como Jesus era, a partir do que ele de fato não só falava, mas fazia, a partir do que ele era. Vocês estão comigo? Aí às vezes a gente vê, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu sou um camarada, eu trabalho em fundamentação apostólica, estou há 20 anos dedicado ao desenvolvimento da igreja brasileira e a igreja no mundo, a igreja de Cristo, há 20 anos, e é interessante que às vezes tem um grupo batalhando pela própria igreja, com condições de discipular pessoas, com material pronto para discipular, mas tem gente que vira as costas para o discipulado de perto, para receber de longe, e às vezes é capaz de pagar por isso. Porque é mais interessante o de fora. Vem conviver comigo para você ver. É verdade. Às vezes o pessoal vai maravilhado lá no meu van. Fica lá uma semana com a gente para você ver. Você vai ter saudade daqui. Pastor Júnior é um docinho, cara. O pastor Júnior, o máximo que vai acontecer perto dele é você se arranhar com uma caneta. Então é tranquilo. Mas por quê? Porque eu estou falando isso? Porque isso acaba distraindo as pessoas e não contribuindo para o desenvolvimento de corpo. Discipulado, ele precisa acontecer perto. Precisa ter alguém acompanhando perto. Às vezes as pessoas estão longe, quilômetros, mandam um recado para mim: você não quer acompanhar a minha vida? Eu disse: querido, eu não posso acompanhar a tua vida daqui. Vai procurar um pastor local, alguém que consiga ir na sua casa, alguém que consiga tomar um café com você, alguém que tenha tempo para ouvir os teus problemas, para ouvir as tuas questões, que possa tocar no teu coração de fato. Porque na internet tudo é perfeito, irmão. No YouTube tudo fica bonitinho. É? No YouTube está tudo muito legal, mas eu quero ver o acompanhamento de perto. E a gente não pode perder essa pegada, irmãos. Essa coisa de, eu lembro na minha conversão, meu Deus, foi um tempo, eu me converti com 17 anos, eu estou com 42. Irmão, no tempo que eu me converti, tudo que a gente fazia na igreja era junto. Final de semana, a gente estava dormindo na casa do outro. O pastor ia fazer um evangelismo, ele ia procurar em qual casa a equipe estava dormindo. Aí ele ia lá, estou na casa do Beto, ele ia lá chamar a gente, aí acordava a gente: vamos fazer evangelismo hoje. Pronto, a gente desmontava a som da igreja, botava a banda na calçada, dá-lhe evangelismo. E assim tudo que a gente fazer era junto. Foi um tempo, irmãos, que eu me desenvolvi muito em Cristo, porque a gente brigava e se perdoava. A gente aprendeu a brigar, ficou massa pra caramba. Fase boa é quando a gente aprende a brigar.
quando a gente aprende a discutir, quando a gente aprende a discordar. Isso é, quando a gente começa a viver assim, a gente vive dentro de uma maturidade. Isso é maturidade, irmãos. É que nem casamento, vai dizer que você concorda com tudo que a tua esposa fala. Hã? O cara já dá uma risadinha de lado para a esposa. E as esposas? Concorda com tudo que o marido fala? Quando eles conseguem falar. Aleluia. Eu acho que teve cara agora que aproveitou para falar sozinho em casa, né? Aleluia, coisa linda. Mas o que acontece? A aliança mantém um casal junto, não é assim? É aliança. E é uma coisa que a gente não pode perder, a gente não pode perder a aliança, irmãos. A gente não pode perder essa convivência. A gente não pode perder esse lugar. Tem gente que, não sei, tudo que pensa em se desenvolver apenas indo em evento. O meu pastor, ele fala uma coisa: evento é evento. Isso vai passar. Isso vai passar. O que vai ficar, meu irmão, é a sua vida em Cristo. E Jesus, ele tinha essa convicção. Por quê? Porque ele sabia que iria subir o Pai. Então ele estava preparando uma equipe que fundamentasse o funcionamento da igreja. Olha a relevância e a importância disso. Olha a relevância e a importância disso. Jesus sabia que esses homens teriam que dar continuidade àquilo que ele desejava. Então Jesus, ele falou para eles: olha, vocês precisam ficar em Jerusalém, mas vai chegar uma hora que vocês vão em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Agora Jesus estava falando isso para quem, irmãos? Para a igreja? Às vezes eu falo no copo, bebo no microfone, tá? Então, ele estava falando para uma equipe apostólica. Por que uma equipe apostólica? Porque o apostólico no original significa enviado, significa delegado, aquele que delega autoridade. Ou seja, para que haja uma função apostólica, precisa ter o envio nela. Você entende isso? Amém? Então, por que Jesus falou: vocês vão Samaria, vocês vão Judéia, Samaria e vão para os confins da terra? Por quê? Porque esse era o papel apostólico, de caminhar, de ser enviado. Jesus estava dizendo: vocês vão precisar assumir de fato o funcionamento de vocês. Porque Jesus já sabia que a igreja, ela ia nascer a partir do derramamento do Espírito. Agora no capítulo 2 de Atos, nós vemos o nascimento da igreja. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Igreja você não abre, igreja nasce pela ação do Espírito. Porque às vezes o camarada, ele vai abrir uma igreja sem uma ação do Espírito nisso. E o que acontece? Se abre igreja, fecha igreja. Agora, quando é algo que acontece pelo Espírito, é uma outra história. Eu digo que na Ásia, a última coisa que eu vou fazer na minha vida é abrir igreja. Por quê? Porque a igreja precisa nascer a partir daquilo que Cristo é, pela ação do Espírito. Quando a gente tiver um povo debaixo dessa ação, aí sim, a gente pode chamar de igreja e a gente pode estabelecer algo. Não sou eu que determino isso. É o próprio Deus debaixo da atuação do Espírito. Por isso que tem muita gente que se frustra. Porque ele vai abrir igreja e ele não deixa a igreja nascer através do Espírito. E isso é um erro muito comum que nós vemos. Você quer ver uma coisa, irmãos? Na Europa, no tempo que estava melhor a questão financeira lá, muitos pastores do Brasil abriram trabalhos na Europa. Quando a Europa entrou em crise, eu vou falar de Portugal, porque eu vi que essa história foi real. Quando Portugal entrou em crise, as igrejas se fecharam e muitos voltaram para o Brasil. O que os portugueses identificaram? Que a igreja não estava lá por causa de propósito, ela estava lá por causa do dinheiro. Por quê? E isso nós chamamos de missão? Não. E a missão, irmãos, ela é a própria igreja. Por quê? Porque o derramamento do Espírito foi para que a igreja, ela acontecesse e ela surgisse, não foi? Então a missão de Deus, ela foi dada à igreja. Se a missão de Deus, ela foi dada à igreja,
todos nós somos missionários. Por que é importante essa consciência? Porque daí você não terceiriza uma ação que você deveria ser. Mesmo que você envie recurso, você entende que agora você faz parte disso, porque você é a igreja. Então eu encontrei vários missionários em campo que eles diziam o seguinte para mim: pastor, a igreja me abandonou em campo. Eu falei: meu irmão, você está muito enganado. Primeiro, a igreja não te abandonou em campo. Você nunca foi enviado por ela. Você foi atrás de mantenedores. Paulo, quando ele se converteu, ele viu a Cristo. A palavra diz que ele ficou cego e passou por um processo. Mas ali ele começou a ser apóstolo? Não. A palavra diz que Paulo só foi liberado no apostolado quando mestres e doutores, eles estavam orando e jejuando. E o Espírito mandou separar Paulo e Barnabé. Aonde Paulo estava? Na igreja. Você está entendendo? Paulo não estava em agência, Paulo estava na... E aí o Espírito mandou separar Paulo e Barnabé. Ali começa o ministério apostólico de Paulo, porque ele se tornou em Cristo o que ele deveria ser. E agora Deus dá uma direção através do Espírito para que ele funcionasse na questão apostólica. Porque a grande questão dos 5 ministérios é que não é você que escolhe o ministério, é o Espírito que libera para você o ministério que você vai funcionar. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Mas Paulo foi enviado a partir de quem? Da igreja. Agora me diz uma coisa: quem é que Deus escolheu, Matias ou Paulo? Você sabe por quê? Porque não são os homens que escolhem os apóstolos, é o próprio Deus através do seu Espírito. Deus ainda está no controle da edificação da sua igreja. E eu fico ruim quando as pessoas começam a ordenar. E deixa eu abrir outro parênteses aqui. Eu vou mexer com algumas coisas, eu sei. Qualquer coisa depois você resolve com o Júnior, ele te explica melhor, o apóstolo. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A ordenação, o derramamento de óleo, ela existe no Novo Testamento? O óleo que nós recebemos agora é uma porção do Espírito. Por que a gente faz? Porque agora é um ato simbólico, não tem problema em fazer, no Mevan a gente faz também. Mas uma vez eu cheguei no Mevan, a discussão era: vamos ordenar as pessoas com um vidrinho, ou vamos pegar um chifre, como a Bíblia diz. Eu falei: meu irmão, você pode botar na mão e jogar óleo assim, não tem problema, porque é um ato simbólico. E às vezes a gente fica trazendo misticismo para dentro da igreja, sem um fundamento na palavra, para poder convencer as pessoas de que aquilo é um ato espiritual. Porque, irmãos, é difícil você compreender a simplicidade que há em Cristo. A gente quer complicar. Jesus é simplesmente profundo e profundamente simples. E eu preciso entender essas questões. Agora, o que acontece? Quando eu derramo óleo, a pessoa passa a ser aquilo que ela deveria ser. É como uma varinha mágica, agora ele vai ser apóstolo. Se fosse assim, se fosse pela ordenação, a escolha seria humana, não seria de Deus. A escolha ainda é de Deus através da porção do Espírito. Então qual é meu papel? É reconhecer aquilo que o Espírito já liberou na pessoa. Então se é o pastor, eu não preciso forçar para que ele seja pastor. Automaticamente, pela porção do Espírito, ele já vai ser um pastor. Se ele é apóstolo, automaticamente ele é um apóstolo. Por quê? Porque a porção que ele recebeu do Espírito. A gente pode fazer um ato público de reconhecimento, ordenação, glória a Deus, isso tudo é válido como ato simbólico. Agora, irmãos, pasmem, mas durante muito tempo no Brasil, as pessoas eram ordenadas para não sair da igreja. Estou falando alguma mentira? E aí a gente tem um monte de pastor que não é pastor. A gente tem um monte de apóstolo que não é apóstolo. Por quê? Porque se tirar as pessoas do seu papel, ele funciona sem uma porção do Espírito. Ele vira um Matias. Ele passa a ser uma escolha de homens. Mas Deus não pode fazer através dele. Por quê? Porque ele não tem a porção do Espírito. Ele não tem a autoridade de Deus para funcionar naquela área. Por que você acha que os índices de suicídio entre pastores estão aumentando?
Por que você acha que muita gente tem se abandonado a igreja, pastores decepcionados com a igreja? Porque muitas vezes nunca foram os pastores, eles aprenderam que para ser um líder ele tinha que ser pastor. Agora a gente está na onda apostólica, todo mundo não quer mais ser pastor, agora quer ser apóstolo. Aí eu chego na igreja, é interessante, não, eu preciso te apresentar o apóstolo fulano de tal. Massa. Aí o cara vem, legal, querido, aí eu pergunto, onde ele já foi? Não, ele nunca saiu da igreja. Apóstolo não é enviado? Se ele nunca saiu da igreja, provavelmente ele é um pastor. E agora qual é o problema de ser um pastor? É menor que apóstolo? Não. A questão é a função. Agora, em Atos 2 houve um derramamento do Espírito. E é interessante que o mesmo Pedro, que antes tinha escolhido Matias, agora ele discerne o que estava acontecendo. Você quer ver uma coisa? Atos 2, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é, o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Até aí, depois ele cita Davi, né? Agora o que é interessante aqui, agora o Espírito estava sendo derramado, e agora Pedro começa a ter clareza daquilo que Deus estava fazendo. Ou seja, era só o cabeção ir e cumprir aquilo que Jesus disse, porque a revelação ela tem a ver com obediência. Se ele ficasse onde ele deveria estar, Matias seria poupado, e Paulo mais tarde seria levantado, e nós teríamos uma outra história nessa questão. Por quê? Porque Deus teve que agir diretamente, porque eles não entenderam aquilo que Deus queria agir. Então quem saiu de cena? Foi Deus ou foi Pedro? E é terrível quando o líder tem uma escolha que não foi escolha de Deus, porque ele vai precisar lidar com a consequência disso. Porque Deus está onde a sua vontade é manifesta. E eu preciso ter clareza nessas questões. Agora, houve um derramamento do Espírito, o Espírito veio sobre toda a carne, e o negócio foi tão violento que as pessoas começaram a achar que eles estavam bêbados. Eu imagino a chapação que não foi, depois falo que a gente não pode falar chapação, mas como assim, né? A gente vê claramente que eles confundiram com bêbado. Agora, ele se levanta e ele começa a citar Joel, e ele cita Davi. O que Joel viu? Joel viu o derramamento sobre toda a carne. Eu gosto que vocês participam aqui, fica massa pra caramba. E o que Davi viu? Ele começa a explicar, no versículo 27, porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem retirarás, nem permitirás que teu santo sofra decomposição. Deixa eu explicar isso aqui. O que Davi viu? Davi viu a ressurreição de Cristo. E aí Pedro começa a defender o que Davi viu, e ele começa a dizer, olha, Davi não estava falando acerca dele, porque Davi foi sepultado, ele estava falando acerca de Cristo, é o que Pedro começa a explicar. Mas, qual era o papel dos apóstolos? Trazer fundamento, e isso está em Efésios 2, 19, 21. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O fundamento ele ficou aonde? No apostólico e profético. Aí tá, houve um derramamento do Espírito, aquele chu, aquela babação toda, e glória a Deus, mas de repente os apóstolos se levantam. A ideia que eu tenho disso é que parece que eles estavam jogando um balde de água fria e todo o barulho que estava acontecendo. Mas por que eles levantaram? Porque não adianta a gente ter barulho na igreja sem fundamento. Havia um povo que estava ali, que veio por causa do barulho e não por causa da direção de Deus. E a palavra fala isso no texto anterior, que alguns ouviram o som do que estava acontecendo e foram até lá. E Pedro viu uma multidão entrando debaixo de uma ação
que eles não compreendiam. Por isso que eles achavam que as pessoas estavam bêbadas, porque não tinham a consciência daquilo que a palavra disse e daquilo que Jesus afirmou. E os apóstolos estavam direcionados agora por Jesus. Então quem é direcionado por Jesus tem direcionamento e discernimento daquilo que Deus está fazendo. E eles perceberam que, opa, peraí, há pessoas no nosso meio que não estão entendendo. E aí Pedro se levanta, os apóstolos se levantam, por quê? Porque era necessário fundamentar. Agora, debaixo do fundamento, o que eles trouxeram? Eles trouxeram 2 profetas, Joel, e ele falou de Davi, e Davi é considerado profeta, versículo 30 do capítulo 2. Mas ele era profeta. Davi foi o quê? Profeta. Qual é o fundamento? Apostólico e? Então o que acontece aqui? Como os profetas veem as coisas? Através de oráculos de Deus. Eles começaram a entender coisas que não tinha a ver com seu tempo, tinha a ver com o tempo vindouro. O problema do profeta de hoje, que muitas vezes o que ele vê, ele acha que é para o próprio tempo que ele está vivendo. Agora, quem inclui a igreja naquilo que os profetas viram? Os apóstolos. Então se o profeta ele enxerga através da janela, ele enxerga através do oráculo, os apóstolos é que abrem a porta para que a igreja entenda a necessidade de ver o que os profetas viram debaixo de um tempo correto. Porque para tudo que Deus faz há um tempo e modo. Então não adianta, irmãos, a gente ir atrás de movimentação, a gente ir atrás de barulho, a gente ir atrás de visão, sem entendermos qual é o fundamento correto da igreja. Sem entender o que de fato deveríamos viver como igreja. E esse ponto é interessante. Agora ele cita Joel. Joel viu que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então aqui Joel ele viu lá no seu tempo o efeito Cristo sobre a humanidade. Porque durante muito tempo houve o povo que era somente aquele povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Só que a palavra diz que agora em Cristo os gentios também foram aceitos. E o que é interessante, quando fala que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, a palavra está dizendo que não seria derramado apenas os judeus, mas que seria derramado sobre toda a terra, sobre todos os povos. E agora que eu entendo, se eu sou gentil e eu fui incluído em Cristo, eu não preciso me judaizar para me sentir santo. Eu não preciso ir em Israel para trazer óleo santo, óleo ungido. Eu não preciso ficar trazendo quipá. Eu não preciso ficar tocando chofar na igreja. Por quê? Porque agora em Cristo os gentios foram incluídos e agora nós somos um só corpo. Então eu não preciso ser judeu, eu posso ser brasileiro, debaixo da minha cultura, mas agora em Cristo eu sou um com Ele. Ah, meu Deus, eu já cansei de chegar em culto, às vezes eu não conseguia pregar, porque o nego estava... Eu já esperava os boi vindo, né, cara? Há problema que profeticamente, às vezes por uma direção de Deus, você ir lá e tocar um chofar, não há problema nenhum, irmãos. Agora não vem dizer que a igreja não é salva se não fizer essas coisas. Não vem dizer que tu é mais santo porque você usa um quipá. Eu sou gentil. Acabou. Não preciso ser judeu. E ponto final. E as escrituras trazem isso de maneira clara. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é quando a gente tem uma movimentação sem fundamento. Eis o problema. Que aí a gente acaba tendo umas práticas que vão embora e ninguém entende por quê. E que não trouxeram benefício algum para o crescimento da igreja. Porque a questão da igreja é que tudo é edificado sobre uma pedra angular, ou seja, sobre aquilo que Jesus já fez. Então, o fundamento que os apóstolos trouxeram e os profetas trouxeram tem a ver com aquilo que já foi colocado, a pedra angular. Você sabia que a pedra angular, ela não é algo que vai para debaixo da terra? Mas é algo que é visto, porque a pedra angular eles usavam para fazer os muros. Então era algo que determinava a retidão da construção. Por isso que Jesus ele veio sobre a terra. Por isso que ele se apresenta como pedra angular. Então tudo que é construído tem que ser a partir de Cristo. E eu preciso entender, porque se eu não considerar o que Cristo é, não há fundamento.
Não há como estabelecer nada. Agora eu preciso entender a importância dos ministérios. Por quê? Porque isso tem a ver com apostólico e profético. Agora, se eu disser que não existem apóstolos hoje, o fundamento está manco. Aonde está registrada essa palavra? Em Efésios. Aonde está registrado a visão dos 5 ministérios? Em Efésios. Agora vamos mais longe? Quem é que viu? Quem é que escreveu? Paulo. Paulo foi levantado por quê? Pelo Espírito e não pelos homens. Ele não foi a escolha dos apóstolos, ele foi a escolha de Deus. Agora um homem no Espírito, ele enxerga através do Espírito os 5 ministérios e a forma com que Deus estava edificando a sua igreja. Então eu preciso entender a importância. Por quê? Porque se eu entendo que o Espírito ainda levanta os apóstolos, eu entendo que há muito mais coisa para ver e que pode firmar os nossos pés em toda a nossa movimentação. Nós precisamos deixar os apóstolos de hoje surgirem, virem para fora, manifestarem a porção do Espírito, assim como os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vocês estão comigo? Amém. Isso é importante. Por isso que às vezes, irmãos, eu acho meio complicado quando as pessoas começam a levantar temas que nós não vemos nas Escrituras. E olha só, quem foi que disse que tinha que ser testemunho ocular? Pedro. Jesus disse isso? Não. Então essa foi uma palavra de Pedro. Agora, por que eu dou tanta relevância ao agir do Espírito? Porque foi a maneira que Jesus escolheu para continuar falando. Eu falei nisso esses dias, mas eu quero te convidar a abrir João 14, 26. Vai rapidinho para a gente poder ganhar tempo. É importante que você abra. João 14, 26 eu vou ler, tá bom? Pode ser? Glória a Deus. Quando você abre eu vou pegar uma água. Eu queria viver o tempo de Paulo, né? Porque Paulo, teve uma vez que ele pregou a noite toda e chegou um cara a dormir, né? Aleluia. Vamos lá, João 14, 26. A palavra diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tá, capítulo 16 agora, no versículo 12 ao 14. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Deixa eu explicar uma coisa. Jesus estava dizendo acerca da ação do Espírito em nós. Ele estava dizendo: olha, o primeiro efeito do Espírito em vocês é o seguinte: ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho dito. Ou seja, a memória de Deus é a ação do Espírito em nós. É o Espírito que nos faz lembrar das palavras de Cristo. Não é a nossa mente. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Agora Jesus, ele continua dizendo aos próprios apóstolos, ele diz o seguinte: olha, mas tem uma outra questão. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar agora, vocês não estão prontos para receber. Mas vai vir o Espírito, que é o Espírito da verdade, e ele vai anunciar aquilo que eu ainda vou dizer. Sabe o que Jesus está dizendo? Que os discípulos, os apóstolos não estavam preparados ainda para ouvir o que ele tinha a dizer. Por isso que Jesus, ele vai até os apóstolos e fala: vai até Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos, porque ali eles estariam prontos para ouvir de Jesus aquilo que eles precisavam ouvir. Agora o que eu entendo? Que Jesus continua falando através do seu Espírito, através do Espírito Santo de Deus, as coisas que hão de vir. Ou seja, Jesus, ele não está calado, ele continua falando através do seu Espírito.
Então o que eu entendo? Eu entendo que Paulo ouviu Jesus explicando que há 5 ministérios que edificam a igreja, e Paulo teve uma visão aberta do funcionamento da igreja e da sua edificação. Paulo começou a ouvir através do Espírito aquilo que Jesus ainda estava dizendo. Por isso que Paulo foi o responsável pela maioria do Novo Testamento, e os apóstolos pararam do tempo, mas Paulo, ele começou a se desenvolver naquilo que Deus tinha, porque ele continuou ouvindo Jesus através do seu Espírito. E Deus não revelou isso aos primeiros apóstolos. Ele revelou isso a alguém que foi nascido e fora de tempo, e que foi levantado pelo Espírito. Nenhum momento você vê alguém ordenando Paulo. Eu acho massa quando Deus tira o seu funcionamento do controle humano, para os homens aprenderem que a sua ação tem que ser através de Deus e não daquilo que eles querem. E eis o ponto, por quê? Porque às vezes a gente prepara tudo para que alguém assuma, Deus vem e levanta outro. Deixa eu contar um segredo para vocês, mas só entre nós aqui, irmão. Aleluia. Vai ter um monte de pastor que fica frustrado, porque ele tenta levantar um líder, e ele vê que o líder não funciona. Por quê? Porque ele escolhe segundo o que ele quer, e Deus escolhe segundo o que é preciso. E às vezes é necessário, irmãos, fazer de uma outra forma. Por isso que Deus é lindo, Deus levanta improvável, Deus levanta pessoas que às vezes a gente não espera. Deus levanta gente que às vezes a gente não imagina, e de repente a gente olha para a pessoa, uau, aquele ali... Espera aí, qual foi o curso teológico que ele fez? Não, ele ainda não terminou o curso teológico. Mas, uau, eu estou sentindo algo quando ele diz, por quê? Porque ele foi uma escolha de Deus, cara. Isso tem a ver com a misericórdia de Deus, isso tem a ver com o amor dele nas nossas vidas. É tão bom quando ele vai ao nosso encontro, e quando a gente começa a entender que a questão não é um cargo, a questão é um encargo. O cargo sem o encargo é perigoso. Por quê? Porque tem autoridade, mas não a de Deus. Agora, quando é um encargo, quando é um derramamento daquilo que Deus está fazendo, quando é uma porção do Espírito, meu Deus, você sabe que você não funciona na sua própria capacidade, você sabe que você não funciona de acordo com a sua própria mente, de acordo com os seus próprios estudos. Cada vez que você vai fazer algo, você sabe que é o Espírito Santo através de você, você sabe que é o próprio Deus através de você, e você começa a ver o agir dele, e você sabe que você não tem condição nenhuma para fluir daquela maneira, e Deus começa a se apresentar para você. Eu te chamei da maneira que você é, para que você manifeste a minha verdade. Quando Pedro começou a pregar debaixo da ação do Espírito, as pessoas olhavam para ele e diziam, mas espera aí, Pedro é iletrado, esses homens não são iletrados. Não, certamente eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus, e Jesus continuava neles através do Espírito Santo. Por isso que quando eles abriam a boca, eles sabiam que não via deles, mas via de Jesus. E é o que a gente precisa entender hoje, que quando nós abrimos a boca através da ação do Espírito, é diferente, irmãos. É diferente. Por isso que o pastor, ele sempre vai ter uma graça que um apóstolo não tem. O apóstolo, ele não vai ter a paciência do cuidado, irmãos. E aí o camarada às vezes quer que um apóstolo cuide dele. Vai se decepcionar. Por quê? Porque ele não é um pastor. E qual é a dificuldade de a gente dividir as coisas, irmãos? Eu não sou pastor. Eu tenho pastores na minha equipe. Esses pastores são responsáveis por cuidar de algumas pessoas. Por quê? O meu encargo não é esse. E eu entendo, agora eu entendo que se eu tenho um encargo apostólico, eu preciso de um pastor sobre mim. Eu preciso de um mestre para me falar mais precisamente acerca da Escritura. Eu preciso do fogo do evangelista. Eu preciso da ação dos outros 4 ministérios para que eu também seja edificado, para que eu também me desenvolva. Eu preciso sentar e ouvir alguém também. Eu preciso confessar o que está no meu coração a alguém. Eu preciso de um pastor cuidando do meu coração. Sabe qual é o problema? É que às vezes o camarada ele se acha
tanto quando ele se transforma num apóstolo, eu vou colocar dessa forma, que ele já não ouve mais ninguém, que ele já não deixa mais ninguém cuidar dele. Ele virou o líder máximo da parada, agora sobre mim só está Deus. Soberbo, arrogante, e Deus resiste a soberbo. Por quê? Porque Deus, ele fez a igreja como um funcionamento coletivo. Igreja não é brincadeira, irmãos. Igreja é algo sério. Igreja é muito sério, porque Jesus deu a vida para que a igreja surgisse. É algo muito sério. Então a gente precisa preparar a igreja de acordo com as escrituras, com a palavra, e de acordo com aquilo que Jesus ainda está dizendo. Abre em 1 Coríntios 9. Mas eu não vou ler 1 Coríntios 9. Vamos a 1 Coríntios 15. Amém? Vamos lá. Essa palavra, irmãos, muitas pessoas usaram como fundamentação para defender que não existem apóstolos hoje. E o que é absurdo para mim é que nós vamos ver agora o porquê que eles consideraram isso. Vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo 7 ao 9 diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos... Agora algumas traduções está o último dos apóstolos. Não sei se tem essa tradução aqui presente, mas algumas traduções está assim: que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Jesus. Quem é que está falando isso? Agora a grande questão é que no original, a palavra está dizendo que ele era o menor. Essa palavra, menor, ela significa elachistos. Eu estou falando acerca da pronúncia, que significa menor. Algumas traduções, em vez de considerar o que o original diz, porque às vezes algumas traduções têm mais de 30 palavras em português, você pode substituir, mas no original a palavra fala menor e não o último dos apóstolos. Paulo não afirmou que ele era o último dos apóstolos. Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos. Então, toda essa questão que criaram acerca de que não há apóstolos hoje, debaixo desse versículo, simplesmente foi um erro de tradução. Por isso que eu digo, fique cada um no seu quadrado, ado. Se você não é apóstolo, não trabalha com fundamentação da igreja, se você não é um mestre na linha de ensino, não se mete, amém, deixa a gente passar. Não começa a trazer pensamentos para a igreja, para limitar o funcionamento. Eu lembro de uma época que eu viajava, eu chegava nos lugares, eles falavam: cara, vocês do lado do Mevante são massa pra caramba, mas tem uma coisa, vocês têm apóstolo. E eu tive que ficar aguentando isso durante muito tempo, né? Aí eu falei: meu irmão, sabe de uma coisa? Eu vou começar a pregar. E agora eu não só estou pregando, como estou escrevendo um livro, em resposta a um livro que eu vi, né? Para a gente trazer uma fundamentação correta. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando a palavra diz que primeiro são os apóstolos? Sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que às vezes a gente entende de maneira errada, que é 1 Coríntios 12, versículo 27 ao 31, a palavra diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, e uns estabeleceu Deus na igreja, primeiro, e uns Deus estabeleceu na igreja, perfeito? Não sou eu que estabeleço, quem é que estabelece? Estabelece? Aonde? Na igreja. Há uma geração se levantando, dizendo que não precisa mais ter igreja, que agora pode ter reuniões de outra forma, mas a palavra é clara com relação a isso. A ação de Deus ainda funciona através da igreja. Nós não podemos deixar essa prática como é costume de alguns, e a palavra aponta para igreja. Por isso que eu não acredito em pessoas que querem ter a missão de Deus sem a vida da igreja.
Porque Ele estabeleceu na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Aí, ó, quem não fala em línguas está frustrado. Interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa a falar de amor. Só que sabe o que é interessante aqui? Ele está dizendo, olha, Deus deu uns para, primeiramente para a igreja, a apóstolos. Não foi assim? Agora, por que primeiro os apóstolos? Eu preciso entender isso, porque isso não tem a ver com maior e menor, irmãos. É interessante que quando você vai numa igreja e o líder é um apóstolo, a igreja ela tem uma tendência apostólica. Quando você vai na igreja e o líder é um evangelista, a igreja tem uma tendência ao evangelismo. Quando você vai à igreja e o líder é um pastor, a igreja tem uma tendência ao pastoreio. Não há problema nisso. Agora precisa ter o funcionamento de todos os ministérios. Agora, quando a palavra fala primeiramente os apóstolos, eu preciso entender uma coisa. Jesus ele veio, ele separou discípulos, não separou? Antes de abrir igreja, antes de Paulo ver os 5 ministérios, dos discípulos, Jesus separa o quê? Apóstolos. Porque primeiro são os, e os apóstolos vêm e citam os profetas. Agora, o que eu preciso entender? Que isso tem a ver com a movimentação. Por quê? Porque quando Jesus ele manda os apóstolos a irem em todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, isso não tem a ver com a igreja, isso tem a ver com os apóstolos. Porque os apóstolos são o quê? Os enviados. Então, se os apóstolos forem primeiro, eles vão preparar uma fundamentação para que o resto seja manifesto. Você está entendendo? Sabe qual é o nosso problema? A gente chama uma pessoa de missionário. Aí às vezes o cara é um evangelista. Aí você envia ele para uma nação. Chega lá e ele não tem fundamento para permanecer, porque ele não tem o apostolado. Por isso que a palavra diz, primeiro são os apóstolos. Então como era para acontecer o nosso envio? Debaixo do apostólico. Por quê? Porque é uma fundamentação na movimentação. E isso é importante porque é fundamenta a movimentação. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quando você vai para uma nação sem uma movimentação apostólica, sem um fundamento apostólico, você vai agir de acordo com o que você vê. E se é um evangelista, ele vai agir através do evangelismo. Se é um pastor, ele vai querer cuidar de gente. Mas isso tudo tem um tempo limitado, por quê? Não tem fundamentação. E a maioria das pessoas que se frustram foi porque foram enviadas sem uma fundamentação apostólica. Antes da igreja surgir, quem que Jesus enviou? Quem é que Jesus mandou para Jerusalém? Para que a igreja surgisse através de uma fundamentação. Então primeiro são os apóstolos. Então o que eu entendo? Para eu fazer um trabalho relevante numa nação, eu entendo que a igreja é a missão de Deus na face da terra, mas a movimentação primeira precisa ser apostólica. Por quê? Porque o apostólico tem a porção do envio através do Espírito. Por isso que às vezes as pessoas ficam de cara quando Deus começa a fazer coisas extraordinárias em uma nação, e a gente vê o efeito apostólico. E eu conheço diversos pastores que foram para nações sem uma fundamentação apostólica. Pastores que estão morrendo, que reuniram um grupo, mas que não saem daquilo ali. E que não consegue mais enxergar um destino, que não sente mais seus pés firmes. Por quê? Não há fundamentação apostólica na sua movimentação. Você está entendendo, irmãos? Deus ele determinou a maneira que a igreja deveria funcionar. Agora, o fundamento ele é apostólico. Só que assim, ó, por exemplo, a gente estabeleceu em Filipinas, não estabeleceu? Estabeleceu? Vocês enviaram um missionário, né? Todos somos missionários, não tem problema em chamar de missionário. O Ayrton, não enviaram? O Ayrton, ele casou, irmão, ficou apaixonado, aleluia. Abortou até o tempo que ele ia passar na base, mas a gente perdoa 70 vezes 7. Quando chegar no Brasil, eu dou cacita na bunda dele, mas vamos lá. Mas casou, né? Só que o trabalho foi estabelecido, o trabalho existe até hoje, irmãos. E o trabalho está crescendo. E há uma criança lá que recuperou o movimento das pernas.
Há uma criança sendo preparada para ser uma futura pastora naquela nação. Há um povoado com 300 famílias embaixo da linha da miséria sendo assistido. Há missionários hoje dando a vida para que o trabalho aconteça de uma forma plena. Continua acontecendo. Por quê? Porque quando há fundamentação, meu irmão, não importa quem passe, aquilo permanece. O que Deus quer fazer vai permanecer. E eu fico vendo, por quê? Porque durante muito tempo a igreja se decepcionou com missões, não foi? Vai dizer para mim que não se decepcionou. Por quê? Porque colocou a expectativa no missionário e não na fundamentação. Não é assim? Irmãos, eu combato esse tipo de situação. E eu ia anos, fui durante anos na China para ajudar o desenvolvimento da igreja. O meu alvo não era o chinês, o meu alvo era a equipe que trabalhava com o chinês. Eu ia para reabibliar lá. Reabibliar, sei lá que é essa palavra, meu Deus, coisa mais difícil. Jesus, ajuda, Espírito Santo. Reabibliar eles, sei lá como é que fala isso. Mas trazer Bíblia para eles fica mais bonito. Pronto. E eu queria pilhar a equipe, a liderança que trabalhava com os chineses. Então, o meu tempo lá, eu gastava tempo com a liderança local. Eis a questão. Por quê? Para que eles fluíssem, para que eles se desenvolvessem, para que eles tivessem fundamento naquilo que eles estavam fazendo. Agora, o que eu preciso entender, irmãos? Eu estava lá na China me esforçando para preparar a equipe. Aí veio um grupo de missionários, aleluia, daqueles, ungido missionário. Isso me dá uma alegria na alma. Aí o grupo, mais ou menos, eu não lembro mais quando, mas umas 17 pessoas. Aí pediram para ficar na base lá. Aí a gente permitiu. Toda reunião de oração eles não estavam. Nos cultos, dos 17 a 2. A maioria das vezes nós encontrávamos eles em ponto de ônibus ou indo em algum lugar fazer compra. Aí eles fizeram uma apresentação numa praça, para poder tirar foto, para mostrar para a igreja brasileira que eles estavam fazendo missões na China. Em Macau isso não funciona, irmão. Porque o chinês vai ver isso apenas como uma demonstração cultural. Ele não vai ver isso como evangelho. Ou seja, eu fiquei fazendo a matemática, 17 passagens, meu Deus, dá uma grana para a gente fazer um monte de coisa. Mas por que acontece? Foram sem fundamento. E aí, vem para o Brasil dizendo que são missionários, e nada foi estabelecido. E isso é sério. E isso é sério. Porque se vamos fazer missões, a igreja é a missão de Deus. Amém? E ponto. É a partir da igreja. Agora precisa ter fundamentação apostólica, meu irmão. Para que coisas sejam estabelecidas. Eu vou te dar uma dica aqui. Se você vai ofertar e alguém, vê o que vai ser fundamentado. Vê o que vai permanecer na nação. Vê o que vai ter continuidade na nação. Porque de passagem já foi um monte de gente, irmãos, e não resolve nada. Isso é turismo gospel. Tem gente que não quer ser missionário, ele quer ter uma aposentadoria precoce, e a igreja banca isso. E aí atrapalha o nosso trabalho. Atrapalha quem está fazendo de verdade. Atrapalha quem realmente está estabelecendo algo. Porque se é para ter um efeito, vamos ter um efeito a partir da palavra, amém? Precisa ter uma fundamentação. Hoje, eu estou trabalhando muito para que os que se dizem missionários, que têm um coração no ídolo do Senhor, entendam o que a palavra diz a respeito disso. Se não há uma conexão apostólica, não é uma agência que vai determinar isso, irmãos. Aí o camarada agora, para ser um missionário, ele passa por um cursinho. Talvez eu recebi um recado no meu celular. Se eu fizesse uma faculdade tal, me formasse num curso, eu podia escolher a ordenação que eu queria. Quem levanta é o Espírito. 5 ministérios são porções do Espírito. Isso não está dentro do controle humano. Isso tem a ver com o que o Senhor está fazendo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, aproveitando essa palavra. Obrigado por nos ajudar em Filipinas, amém? Cada pessoa que nós ganharmos lá, cada criança que for salva, cada vida que for alcançada, é a semente de vocês que também chegou lá. E esse é o entendimento correto, porque vocês não estão terceirizando uma responsabilidade, vocês estão tendo consciência do que é a igreja.
E em Cristo nós somos um. Amém? Em Cristo nós somos um. O Hérito, ele ficou por um período, se apaixonou, o menino, mas nos ajudou muito, foi preciso, foi precioso, e é um cara precioso, tem obviamente muita coisa para desenvolver, né? E a gente vai ajudar a dar uns tapinhas na bunda dele, mas serviu e nós conseguimos edificar, glória a Deus por isso, e agora a gente está num outro passo. Mas eu queria te dizer uma coisa, irmãos, você só vai se decepcionar com coisas que Deus não estabeleceu, porque o que é estabelecido por Ele não prega decepção, prega amor. O que Deus faz nos encoraja, o que Deus faz dá vontade de ser melhor para Ele, dá vontade de orar mais, dá vontade de jejuar mais. Então quando eu começo a ter a decepção, eu preciso pensar qual é a fundamentação acerca disso. Como as escrituras, elas falam, o que as escrituras falam a respeito disso. E é isso que a gente precisa entender. A gente está num tempo, irmãos, de ressignificar muita coisa. Agora em março eu vou começar uma conferência, vai começar aqui em São Paulo ainda, chamado Ressignificar, porque a gente vai entrar nas escrituras para entendermos algumas movimentações a partir da Bíblia, para parar com esse negócio de historinha, sabe? Às vezes o camarada vem e é massa, eu acho massa isso. Ele traz um nome conhecido sobre ele, como se isso trouxesse aprovação para as pessoas, mas ele abre a boca e não tem conteúdo. Por quê? Porque não tem Bíblia, não tem palavra, não tem direção de Deus para fazer aquilo, mas ele acha bonitinho, ele acha legal, então ele vai, irmãos, pelo amor de Deus. O que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar para as escrituras correndo, a gente precisa rever aquilo que as escrituras dizem a nosso respeito, o que dizem com relação ao ministério. Por quê? Porque a palavra é clara, a gente não leu aqui? Primeiro são os apóstolos, segundo os profetas, terceiro lugar, mestres. Ou seja, depois de uma fundamentação precisa ter ensino. Precisa ter ensino. E aí a gente vê operadores de milagres, depois dons de curar. Agora a palavra traz como? Traz antes. A palavra diz que primeiro vão curar, depois. Por quê? Porque daí a cura tem fundamento. A cura não é algo para se mostrar na internet. A cura tem a ver com o que Deus está fazendo no nosso meio. Deixa eu falar uma coisa para você. A maior guerra de Satanás com relação à igreja é destruir os 5 ministérios e o funcionamento deles. Porque a partir disso se para milagre, se para cura, se para um monte de coisa. Por isso que às vezes a gente fica saudosista, a gente pensa assim, poxa, parece que não acontece mais milagres como acontecia antigamente. É hora de rever os ministérios. Porque quando cada ministério vai para o seu lugar, automaticamente a ação de Deus volta para a igreja. Atos 2, a gente vê uma igreja gloriosa, não vê? A palavra diz que as pessoas, elas permaneciam no templo, unânimes, não só no domingo, mas todos os dias. A palavra diz que eles tinham tudo em comum. Sabe o que é tudo? Sabe o que é tudo no original? É tudo. Tudo é tudo. Ou seja, irmãos, ninguém tinha salário privado. A palavra diz que eles traziam os bens, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eles não compravam carro importado, eles não iam para Israel torrar dinheiro da igreja. Eu estou sendo meio Paulo essa noite aqui, né? Não, eles não compravam iate, não compravam aviãozinho. Não, eles olhavam para a igreja e eles agiam na justiça social, num contexto de Deus, trazendo igualdade, trazendo todos para a mesma mesa, trazendo todos para a mesma condição, porque essa é a igreja que nasceu através do Espírito. O resto é conversa fiada. Eu não acredito em igrejas que tem gente passando fome e vem falar que é de Deus. Eu não acredito, irmãos, desculpa, porque eu tenho base bíblica para isso. Você acha que nós vamos fazer o que nas nações? A palavra diz a respeito disso claramente. E tive fome, me deste de, e tive sede, me deste de beber. Estava nu e me cobrisse. Estava preso e fosse me visitar. Deixa eu te dizer uma coisa, quem é que está falando isso?
Você acha que alguém que está preso, não, então ele está em Jesus? Não, a questão é que quando nós vamos, de acordo com o que a palavra diz, nós encontramos Jesus. Muitos lugares que eu vou para pregar, o lugar prega para mim, e eu começo a entender quem Deus é, a partir do que Ele prega, a partir do lugar. Agora me diz uma coisa, irmãos, deixa eu fazer uma denúncia santa aqui. Às vezes a gente olha para igrejas que estão investindo milhões na construção de um templo. Eu lido com um povoado que tem criança comendo manga verde, que não tem dinheiro para comer, que nunca foi um médico, casa sem banheiro, com crianças defecando no chão como animais, sem roupa para vestir, nunca foram para a escola. A menina que a gente salvou a vida dela literalmente, a Marinela, ela tem 9 anos, ela nunca tinha usado um banheiro, ela nunca tinha sentado numa mesa direito para comer. O dia que ela foi usar o banheiro na base, ela subia em cima da privada, porque ela não sabia que a privada era para sentar. E a igreja torrando milhões e milhões e milhões em coisas que Deus não está. Deus não está em templos construídos por mãos de homens. Deus age através das pessoas. Nós precisamos voltar a amar o que Ele ama. Nós precisamos manifestar aquilo que Ele é. Nós precisamos alcançar os perdidos. A palavra diz em Atos 2 que a igreja ela não ia atrás dos salvos, dos que iam sendo salvos. A palavra diz que Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos, porque se a igreja entender o que ela é através do Espírito, ela vai atrair pessoas até onde ela está. E é isso que a gente precisa entender. A questão não é o vídeo bonito, a questão não é o marketing da igreja, a questão é o tanto de Deus que nós temos em nossas vidas. Aleluia!